Era 4 de janeiro de 2024, uma sexta-feira ensolarada no Rio de Janeiro. A praia da Barra da Tijuca estava cheia, o som das ondas se misturava às risadas das famílias, e o vento quente trazia aquele típico clima de verão carioca. Entre as barracas, um menino de apenas 6 anos, chamado Edson Davi Silva Almeida, brincava alegremente na areia enquanto o pai trabalhava vendendo bebidas e petiscos. Davi era um garoto sorridente, curioso e cheio de energia. Gostava de correr na areia, de brincar com baldinhos e conchas, mas tinha medo do mar, segundo a própria família. Naquele dia, porém, parecia diferente. Se aproximava das ondas com cuidado, deixava a água molhar seus pés e voltava rindo, sempre de olho no pai, que o observava de longe com atenção. Por volta das 15h37, câmeras de segurança registraram Davi na beira do mar. Um momento simples, comum, como tantos outros de um dia de praia, mas que se tornaria a última imagem do menino. Pouco tempo depois, quando o pai olhou novamente para o local onde o filho brincava, ele já não estava mais lá. Nenhum grito, nenhum sinal de afogamento, nenhuma movimentação suspeita. Apenas o desaparecimento repentino de uma criança de 6 anos, em uma das praias mais movimentadas do Rio. Como alguém pode sumir assim, diante de tantas pessoas? O que aconteceu entre aquele último registro e o momento em que tudo ficou em silêncio? Teria Davi sido levado pelo mar, ou por alguém? Essas perguntas ecoam até hoje, e marcaram o início de um mistério que o Brasil inteiro tenta entender. Depois das 15h37, o pequeno Davi ainda foi visto brincando próximo à beira-mar. As ondas estavam fortes, e a bandeira vermelha tremulava no alto dos postos de salvamento, um aviso claro de perigo. Mesmo assim, segundo testemunhas, ele entrou e saiu do mar algumas vezes, sempre rindo e olhando na direção do pai. Parecia tranquilo, sem demonstrar medo algum. Minutos depois, ninguém mais o viu. As pessoas que estavam próximas disseram não ter notado nenhuma confusão, nenhum pedido de socorro. Tudo parecia normal, até que o pai percebeu o silêncio. Chamou o nome do filho 1, 2, 3 vezes, e não houve resposta. Correu pela areia, perguntou aos banhistas, olhou em volta, gritou desesperado. Mas Davi simplesmente não estava mais ali. As imagens das câmeras de segurança foram analisadas. Elas mostram um garoto caminhando em direção ao mar, e depois, nada. Nenhum sinal dele voltando, nenhuma movimentação estranha por perto. Era como se ele tivesse desaparecido no ar. O mar o levou? Ou alguém o tirou dali sem que ninguém percebesse? Como uma criança de 6 anos pode desaparecer em plena luz do dia, cercada de centenas de pessoas e câmeras por todos os lados? Aquele foi o início de uma busca intensa, e de um mistério que deixaria até mesmo os investigadores sem respostas. Assim que o pai percebeu que Davi havia sumido, o desespero tomou conta. Ele largou tudo o que estava fazendo e começou a correr pela praia, chamando o nome do filho, pedindo ajuda aos banhistas, aos salva-vidas, a quem estivesse por perto. "Meu filho sumiu!" gritava, enquanto vasculhava cada pedaço de areia com os olhos marejados. Os bombeiros foram acionados rapidamente. Em poucos minutos, o local já estava tomado por equipes de resgate, motos aquáticas e helicópteros sobrevoando a orla. As buscas começaram dentro e fora do mar. Mergulhadores percorreram o fundo da Praia da Barra, drones sobrevoaram a área e até cães farejadores foram usados. Mas nada, nenhum sinal do menino, nenhuma peça de roupa, nenhum brinquedo, nada que indicasse o que havia acontecido. Enquanto isso, o pai permanecia sentado na areia, em choque, olhando para o mar. Ele estava ali há 1 minuto, repetia, como se tentasse convencer a si mesmo. O relógio parecia não andar. Cada hora que passava aumentava o medo, e diminuía a esperança de encontrá-lo logo. Mas será que um afogamento poderia acontecer sem que ninguém visse? Nenhum corpo, nenhuma evidência? Ou teria sido algo mais sombrio? Será que alguém se aproveitou da distração do pai para tirar Davi dali? As perguntas começaram a se multiplicar, e as respostas pareciam cada vez mais distantes. A praia que horas antes era cheia de alegria, agora estava envolta em silêncio e tensão. E assim, nascia um dos casos mais misteriosos do Rio de Janeiro. Nos dias seguintes ao desaparecimento, a investigação começou. A Delegacia de Descoberta de Paradeiros, DDPA, assumiu o caso e logo apresentou a principal linha de raciocínio: afogamento acidental. Segundo os investigadores, o mar estava agitado naquele dia, e era possível que o corpo tivesse sido levado pela correnteza. Mas a família de Davi nunca acreditou nessa hipótese.
A mãe afirmava com convicção: meu filho tinha medo do mar. Ele jamais entraria sozinho. O pai também dizia que o menino sempre ficava por perto, que não se afastava da barraca, e que algo estranho havia acontecido naquele dia. Enquanto a polícia concentrava esforços nas buscas marítimas, a família passou a investigar por conta própria. Pediram acesso às câmeras da orla, conversaram com banhistas, procuraram testemunhas. Um dos detalhes que mais intrigava a todos era o mesmo: nenhuma câmera registrou o momento em que Davi desaparece. Ele é visto caminhando na areia, depois perto do mar, e então, simplesmente, não aparece mais. Teriam as câmeras falhado justo naquele instante? Ou o garoto teria sido levado para algum ponto cego, onde não havia filmagem? Alguém pode ter se aproveitado da confusão de um dia de praia lotada para fazer o inimaginável? Enquanto a polícia dizia tudo indica afogamento, a mãe gritava: não foi o mar que levou meu filho. Duas versões. Duas verdades. E entre elas, o vazio de um mistério que crescia a cada dia. E você, acredita na versão da polícia, ou na da família? Os dias viraram semanas. E as semanas, meses. Mesmo com o esforço das equipes de resgate, nenhuma pista concreta sobre o paradeiro de Davi foi encontrada. O mar devolvia de tudo: objetos, restos de embarcações, lixo, mas nunca o corpo do menino. A polícia manteve a hipótese de afogamento como a mais provável. No entanto, os investigadores não conseguiam explicar por que o corpo nunca apareceu. As correntes marítimas da região costumam devolver vítimas em poucos dias. Então, por que com Davi seria diferente? A família continuava lutando. A mãe dava entrevistas, organizava buscas com voluntários, espalhava cartazes pela cidade e pedia que qualquer pessoa com informações entrasse em contato. Mas, com o passar do tempo, o caso começou a esfriar. O interesse da mídia diminuía, e a dor da família aumentava. O advogado que representava os pais chegou a deixar o caso, alegando falta de avanços. A frustração era geral, parecia que ninguém mais sabia o que procurar. Como um menino de 6 anos pode simplesmente desaparecer sem deixar rastro algum? Teria sido realmente o mar, ou alguém agiu de forma tão silenciosa que conseguiu enganar a todos? Por que não há testemunhas? Nenhum vestígio? Nenhuma câmera capturando o momento exato? Essas perguntas ecoavam na cabeça de todos. E quanto mais o tempo passava, mais a história de Davi deixava de ser apenas um caso policial, e se tornava um mistério sem fim. Chegou janeiro de 2025. Um ano havia se passado desde o desaparecimento de Edson Davi, e o mistério continuava o mesmo: sem corpo, sem pistas, sem respostas. A Praia da Barra, palco do desaparecimento, voltou a ser cenário de um momento marcante. A família organizou um ato simbólico: cartazes, balões brancos, fotos de Davi e pedidos de justiça espalhados pela areia. Queremos respostas, dizia a mãe, segurando a foto do filho. Não é possível que uma criança desapareça em plena luz do dia e ninguém saiba o que aconteceu. Enquanto o sol se punha no horizonte, dezenas de pessoas acenderam velas e fizeram orações. O clima era de dor, mas também de resistência. A cada palavra, uma mistura de esperança e indignação. Durante o protesto, algumas pessoas relembravam detalhes do caso. Eu lembro daquele dia, a praia estava lotada, dizia um banhista. Mas ninguém viu nada. Isso é o mais assustador. Outros comentavam sobre a falta de novas investigações. Será que as autoridades realmente fizeram tudo o que podiam? Um ano inteiro e nenhuma resposta. Nenhuma nova linha de investigação. Nenhum avanço. Apenas o mesmo vazio, o mesmo silêncio. Como um caso tão grave pode simplesmente cair no esquecimento? Será que alguém sabe mais do que diz? A família de Davi segue acreditando que o menino ainda pode estar vivo. Já a polícia, mesmo sem encerrar o caso, ainda insiste na hipótese de afogamento. Duas versões continuam em confronto. E entre elas, um mistério que parece não ter fim. E você, o que acredita? Davi realmente foi levado pelo mar? Ou algo muito maior está sendo escondido? Um ano depois, a pergunta continua ecoando no coração de todos: o que realmente aconteceu com o menino Davi? Nenhum corpo, nenhuma testemunha, nenhuma prova concreta. Apenas um rastro de dúvidas, de dor e de silêncio. Se foi um afogamento, por que o mar nunca devolveu nada? Nenhuma peça de roupa, nenhum vestígio? Se foi um sequestro, como alguém conseguiu tirar uma criança de uma praia lotada,
em plena luz do dia, sem que ninguém percebesse? Ou será que existe algo que as câmeras não mostraram, algo que permanece escondido até hoje? Enquanto a polícia encerra relatórios e revisa imagens sem resultados, a família continua acreditando que Davi ainda está vivo em algum lugar. Que talvez alguém saiba de algo, mas tenha medo de falar. Que talvez uma pequena pista, esquecida, ainda possa mudar tudo. O caso de Edson Davi Silva Almeida se tornou mais do que um desaparecimento. Virou um símbolo da luta por respostas e do mistério que desafia a lógica. Um lembrete doloroso de como, às vezes, até sob o olhar de centenas de pessoas, alguém pode simplesmente sumir. E agora, depois de tudo isso, eu quero saber. Dedo indicador apontando para a direita. Você acredita que Davi foi levado pelo mar? Ou por alguém? Dedo indicador apontando para a direita. Será que o caso foi realmente investigado da forma certa? Dedo indicador apontando para a direita. E se fosse o seu filho, você conseguiria parar de procurar? Deixe sua opinião nos comentários. A história de Davi ainda não acabou, e talvez a verdade esteja nas perguntas que ainda não foram feitas.